Boa noite, bem-vindos a mais um Pela Lente. Hoje a gente está num dia diferente, né? A gente está numa quinta-feira. Minha vida é tão caos, gente. O dia do Pela Lente agora é quando dá. É o dia que eu consegui incluir na semana agora o programa. Mas tá dando tudo certo e tudo dará certo. Hoje entrevista babado, tema muito importante. Conheci muito desse tema com a pessoa de hoje, com a nossa entrevistada de hoje. Então vai ser muito legal poder aprofundar. Antes da gente começar, queria lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição, também o Pix, se você sentir aí uma luz, um negócio, um toque, uma mão que você deveria ajudar nessa produção de conteúdo, fica aí também, tá aqui na descrição. Seguinte, vocês conhecem o Movimento Negro Evangélico, que é uma coisa que eu não conhecia, conheci com nossa convidada. O MNE é uma organização autônoma e apartidária que mobiliza pessoas, redes e organizações que trabalham com o tema da negritude no Brasil a partir da Igreja Evangélica, criando, assim, uma rede articulada entre elas para lutar por políticas de ações afirmativas e enfrentar a desigualdade racial, o racismo institucional e cultural e o extermínio da juventude negra. Para falar do tema, eu recebo hoje minha amiga Andressa Oliveira. Ela é cantora, babado, tá? Babado como sangrentaria. Membro da coordenação estadual do Movimento Negro Evangélico do Rio de Janeiro, integrante da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, membro da diretoria ampliada do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro e membro do Coletivo Esperançar. Bem-vinda! Oi, tudo bem, Manu? Boa noite para todo mundo. Essa quinta-feira com cara de sexta, né? Porque, enfim, né? Uma quinta-feira véspera de um super feriado. Então, que bom que a gente está aqui, que bom poder conversar com você. Eu que gosto do seu programa, você sabe que eu assisto já de tempo, desde que a gente se conhece. Então, é um prazer estar aqui hoje como a convidada. Muito obrigada. Eu que agradeço muito, assim, eu não canso de falar, falo isso, já falei isso tantas vezes pessoalmente, o quanto aprendi e aprendo todo dia, o quanto quando eu precisei você me acolheu, então, assim, de verdade, ter você aqui é honra, total, total. Seguinte, Andressa, antes da gente, toda vez que eu começo, a gente vai entrar no assunto do MNE, que é o nosso foco, mas eu gosto de perguntar um pouco da sua infância, pergunto da infância de todos os meus convidados. Então, eu quero saber um pouco, assim, a pequena Andressa, você sempre frequentou a igreja, sempre foi evangélica desde criança. 2, quando que você começou a se envolver politicamente, né? Porque participar desses movimentos é uma participação política. Acho que é sempre importante a gente falar que política não é só se candidatar e ser um vereador, ser um deputado. Nossas ações diárias são políticas. Todos os dias, se a gente decide ir para um lugar e não ir para o outro, e o que nos motivou a isso é uma decisão política. E você já está num outro patamar, que é participar de vários movimentos, né? Então, eu queria entender um pouquinho da sua infância, pensando enquanto religião, enquanto negritude, e como que você foi deu esse outro passo dentro da luta política. Perfeito. Minha infância, eu fui para a igreja, comecei a frequentar a igreja evangélica com 3 anos de idade, tá? A minha mãe, ela foi evangelizada. Na época, ela morava numa vila, assim, de barraquinhos, né, que era muito comum antigamente no subúrbio do Rio, e aí umas irmãs passaram convidando para o culto da igreja metodista ali próximo. Ela, em princípio, disse, não posso, porque esse fim de semana é o aniversário da minha filha e tal, que era meu aniversário de 3 anos, mas na semana seguinte ela foi, né, e ela foi. E quando ela participou do culto, e durante o culto, o pastor fez o apelo, que é muito comum, né? Quem quiser aceitar Jesus, vir à frente, etc. E ao invés dela ir, eu fui. E aí, todo mundo, é coisa de criança, ela tentou me segurar, eu, não, mas eu quero aceitar Jesus. E eu fui à frente, só que eu tenho a convicção e a memória de que eu tive uma experiência com Deus ali naquele momento. Aquele momento ficou marcado no meu coração, e a partir dali eu comecei a perceber que tinha mais alguém na minha vida, que tinha um Jesus com quem eu tinha uma relação muito próxima e algo que aquecia o meu coração.
Claro que hoje eu consigo explicar o que eu sentia, mas naquela época eu não tinha como verbalizar exatamente o que eu sentia, mas eu sentia muito que Jesus estava comigo. E, bom, foi uma infância muito difícil, típica de uma criança, de uma criança preta, pobre, então, com privações de uma série de coisas, com falta de estrutura. Um trecho da minha infância, talvez é o mais importante, né, entre os 4 e os 10 anos de idade, eu passei por uma situação em muitos momentos, de vulnerabilidade social, de verdade, e óbvio que isso vai moldar quem eu sou para todas as áreas da minha vida, né? Então, foi uma infância muito, muito complicada, ao mesmo tempo marcada por essa experiência de fé, que, diante das situações muito difíceis, eu recorria àquele Jesus que eu tinha conhecido, me sentia abraçada, me sentia acolhida, me sentia cercada por ele, e fortalecia a minha fé e a minha esperança em muita coisa. Então, foi ali uma... e a igreja também, né, a estrutura, a igreja evangélica, não a instituição em si, mas o corpo de Cristo, a comunidade, foi extremamente importante para a minha formação. Eu sempre digo isso, que por mais que eu critique demais, é uma crítica de quem tem uma lembrança de que foi alimentada, literalmente, eu fui literalmente alimentada, literalmente vestida, literalmente abrigada e educada por uma comunidade de fé que não media esforços para cuidar de mim. Não era só um lugar, mas o corpo de Cristo, porque essa era uma cultura na época. Bom, sobre o meu engajamento em movimentos sociais, ele vem de uma busca já de muito tempo, que eu vinha buscando me encontrar em algum movimento e achar, mas eu também costumo dizer o quanto que a igreja ela nos aliena de conhecer coletivos e movimentos sociais. Então, eu demorei muito tempo para conseguir encontrar um movimento social que eu me sentisse contemplada. E então, no final de 2017, eu fui convidada para fazer parte do movimento negro evangélico, e a partir daí eu começo também a fazer parte dos outros movimentos, alguns de forma voluntária, mas os outros muito por conta de, sendo coordenadora da MNE, fazer parte como uma representação de pessoa evangélica dentro daqueles coletivos. Muito bom conhecer a sua história mais e tal, que é a história de tanta gente, né? Seja pela questão da vulnerabilidade social em diversos aspectos, quanto o acolhimento que a igreja deu e dá, né? Acho muito interessante, assim, da gente, enfim, para quem... A gente vai falar disso, né? Assim, desses discursos todos de tipo, a igreja, principalmente o que provavelmente é um público muito forte do meu canal, que é uma galera mais da acadêmica, não sei o quê, que vai vir com esse discurso de a igreja aliena e a igreja não sei o quê, e a gente tem muitas nuances, gente, que tem muita coisa para envolver nisso aí. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como que é a atuação do MNE, né? Falei um pouquinho do que é o MNE ali na introdução, mas como que é essa atuação no dia a dia? Como é que é a rotina de vocês no movimento? Bom, o MNE é um coletivo que faz parte do grande movimento negro no Brasil. Nós não somos um movimento à parte. A gente tenta sempre explicar isso. Nós não somos um sectário, né? Nós somos parte do movimento negro brasileiro. Da mesma forma, também somos parte de movimentos e coletivos, iniciativas de evangélicos negros fazendo esse debate. Então, o nosso coletivo tem o nome de Movimento Negro Evangélico, mas existem muitos irmãos e irmãs que já vêm fazendo esse trabalho há décadas, com outros nomes, iniciativas que tiveram um nome e hoje tem outro nome, pessoas. Então, por exemplo, a gente tem a organização mais conhecida
de negros evangélicos nessa luta é a pastoral de combate ao racismo da Igreja Metodista no Brasil, que vem de 85. Então, enfim, nós somos parte de um todo em vários aspectos. O nosso dia a dia 2 trabalhos, né? Nós temos um trabalho interno e externo. Interno para o nosso grupo e para a nossa comunidade de fé, e externo para a sociedade. Então, para o nosso grupo, é um trabalho, para quem entra na MNE, é um trabalho de conscientização de sua própria negritude, conscientização da negritude da Bíblia, que a Bíblia é uma história, né, que acontece na África, portanto, não eram pessoas loiras. Então, a gente resgatar essa identidade negra da Bíblia e fazendo uma leitura a partir disso, né? Então, fazendo uma interpretação a partir de um povo preto, oprimido, que perambulava e depois estava na luta por seu território, e etc. Então, e um Deus que liberta esse povo de uma escravidão, né? Então, um Deus que olha para um povo na escravidão e liberta esse povo, a correlação dessa história com a história do povo preto no Brasil. Então, esse Deus é o mesmo. Será que ele olhou para aquele povo no passado, resolveu libertar da escravidão, mas o de hoje ele falou, não, vocês podem ficar escravos aí, que tudo bem? Não. E resgatar a história também, né? A gente tenta ter conversas e incentivar o conhecimento da história da igreja brasileira, da igreja protestante no Brasil, que chega no Brasil e se estabelece, né, a partir da metade do século XVIII, e aí vão chegando os outros, início do século XIX, e como é essa igreja dentro de uma sociedade escravocrata, né? E quanto de escravidão tinha no próprio discurso da mensagem do evangelho que era pregada. Então, a gente trabalha essa conscientização dos irmãos para também reconhecer como é o racismo dentro da igreja, como ele se dá, como o discurso está impregnado disso, como há racismo religioso dentro da pregação do evangelho, e como a gente pode trabalhar para mudar isso. E aí, formar e capacitar esses irmãos para trabalharem nisso nas suas igrejas, para trabalharem isso dentro da sua comunidade de fé, dentro dos seus contatos, e levantarem o debate, fomentarem o debate, para que a gente tenha conscientização de que existe racismo na igreja brasileira, porque é uma igreja dentro de uma sociedade racista, portanto, a igreja é racista, é conceito, não tem como a gente romantizar e dizer que não. Então, a partir disso, como esses irmãos podem ser agentes de ajudar outros negros a se conscientizar e a igreja mesmo a se libertar desse pecado que nós lidamos com o racismo no ponto de vista religioso como um pecado, né? E pecado tem que ser combatido dentro das armas que a Bíblia nos dá. O pecador ele precisa ser incentivado a se arrepender e mudar, e aquele que sofre o pecado, sofre, né, por esse pecado, é vítima do racismo, o quanto em Deus, em Jesus, na sua palavra, existe cura para essa ferida, porque a ferida é grande, a dor é grande, não dá para a gente ignorar o peso disso, e nós temos um chamado em Deus para trabalhar isso. Mas nós não temos um olhar só espiritualizado para o racismo, tá? Então, assim, nós temos também um olhar civil, né, de consciência enquanto cidadãos brasileiros, cidadãos negros, de nossos direitos, de nossos deveres, e, portanto, no âmbito espiritual, trabalhamos com racismo como um pecado, e aí deve ser tratado para arrependimento, mudança de conduta, etc. No âmbito civil, trabalhamos com instrução para que os irmãos saibam como denunciar, onde procurar, ajudamos nas denúncias, fortalecemos
os casos que estão aí a partir do nosso olhar, da nossa presença evangélica dentro disso, e pedimos, sim, justiça, conforme consta na lei brasileira, justiça e reparação, porque não adianta só você pensar em justiça ou perdão e alguém pedir desculpa e acabou, porque não dá, tem que ter reparação, né? E como é que a gente faz a reparação para algo tão grave? A justiça tem que dar seu jeito, mas a gente não pode descansar em que, por exemplo, a pessoa tem uma lei que fala disso. Não, a lei tem que ser aplicada e a vítima tem que ser, de alguma maneira, não sei se é ressarcida que eu vou dizer a palavra que dá uma ideia de financeiro, mas ela tem que ser compensada por esse dano grave que ela sofreu, né? Então, a gente marca presença em manifestações, a gente marca presença em momentos onde há uma necessidade de mobilização, a gente está na internet também trabalhando, promove encontros e etc. Basicamente isso. Não, maravilhoso, porque assim é uma movimentação política importante de mostrar vocês não estão sozinhos, inclusive na fé, inclusive a sua fé pode te ajudar a entender esse problema todo que está acontecendo e por que isso é errado. E uma coisa que é basilar, que é a conscientização, né? Assim, que é isso, assim, a gente só vai poder lutar pelos nossos direitos ou entender o que está acontecendo com a gente se a gente tem consciência daquilo. Se você é mulher, é só a partir do feminismo e de ler e de entender, você vai falar, cara, isso que acontece aqui comigo, isso não é normal. Isso é um sistema patriarcal. A mesma coisa, acho que com a negritude. É você entender e falar, isso aqui é um sistema racista, isso aqui não é normal. Isso aqui não está. Então, acho que esse trabalho de conscientização parece que é muito assim, é só uma conscientização. Não, isso é a base, isso é a base de tudo, né? E fazer isso a partir de um pensamento religioso, que é a base de muita gente, eu acho importantíssimo. Porque existe um questionamento, por exemplo, as pessoas questionam por que nós somos negros e somos evangélicos, levando em consideração que o cristianismo promoveu tantas violências ao longo da história e com o povo preto, e que continua promovendo violências contra o povo preto. E existe um questionamento no sentido, por que você está aí? Você não deveria ser. Só que a fé é algo que vai além disso, né? Então, não é que você não possa racializar isso, mas simplesmente quando você entende que, na verdade, o cristianismo que violenta, que agride, que promove uma ideia de dominação a partir do extermínio de outros, esse não é o evangelho de Jesus, esse não é o cristianismo verdadeiro. Na verdade, Jesus não veio nem para fundar um cristianismo, né? Jesus veio para pregar uma mensagem, e aí depois o povo resolveu se organizar e criar uma parada aí, que é o que a gente vive hoje, com uma série de coisas. Mas o quanto desse momento de organização foi distorcido, impregnado e sequestrado por justamente o pensamento do opressor. Mas, se você resgata a negritude da história bíblica, se você resgata a negritude de Jesus, e se você lê as palavras de Jesus, aquilo que ele falou, você se sente completamente contemplado enquanto negro. Porque é um dilema, assim, as pessoas falam, poxa, então, eu sou evangélica, eu creio em Jesus, eu tenho uma experiência, eu me sinto bem dentro dessa religião, mas porque eu luto no movimento negro, ou porque eu luto contra o racismo, eu vou ter que abandonar a minha religião? O quanto que isso também é pesado, e, ao mesmo tempo, a gente marcar a nossa presença dentro desse espaço da igreja e dentro dos espaços, enquanto negros evangélicos, para que promover uma mudança dos dois lados, né? Então, é um trabalho contínuo, não vou dizer que a gente tem sucesso pra caramba, entendeu? Que a gente apanha de todos os lados,
tá? Então, dentro da igreja a gente apanha porque dizem que a gente está querendo dividir o corpo de Cristo e criar Eu ia te uma... perguntar exatamente isso. Como é que é dentro da igreja, assim? Porque são todos evangélicos ali reunidos. E aí, quando cada um vai para as suas igrejas e tal, como é que esse... É difícil falar de uma grande massa evangélica, porque tem 555 variações, mas quando cada um vai para as suas igrejas e tenta replicar isso que está sendo dito, como é que isso é recebido? Olha, sempre foi muito difícil falar de racismo na igreja. Isso é algo que todo mundo vem falando desde sempre. Mas, nos últimos tempos, com a ascensão, né, do bolsonarismo, a coisa ficou mais inviável ainda, né? Porque você tinha uma figura que é tida como um enviado de Deus que negava a escravidão no Brasil e que dizia que a escravidão que os negros que vendiam os próprios negros e etc., que nega o racismo até hoje. Então, assim, isso é muito forte quando você tem alguém que é tido como um representante, um enviado de Deus, dizendo que não tem racismo. Então, isso se tornou, antes era difícil, se tornou inviável. Até porque, quando a gente passou a falar de racismo após a era bolsonarista, virou uma coisa de marxismo, você está trazendo marxismo para dentro da igreja, isso é comunismo, entendeu? Falar sobre racismo é comunismo, assim, você não tem a menor ideia do que é, né, o negócio. Então, virou, assim, uma bagunça muito grande e ficou muito difícil para alguns irmãos. A gente entendeu que muitos deles passaram a nem falar sobre isso, passaram a não comentar nas redes sociais, alguns que participam, algumas lideranças, a gente tem pastores que fazem parte do nosso movimento e que, por exemplo, não podem postar fotos nos nossos eventos, porque se forem vistos, as convenções das igrejas que eles participam podem persegui-los e causar algum problema a eles. Mas eles estão ali com a gente, trabalhando e resistindo. É um trabalho difícil, mas que também a gente está aqui justamente para fortalecer esses irmãos, porque eles já estavam dentro da igreja, muitos deles sentindo o racismo, percebendo o racismo, mas sem ferramentas para poder trabalhar isso, para poder apontar ou para poder resistir no discurso, e a gente vem sabe, com uma força, oh, estamos aqui, se a coisa der ruim lá, vem que você tem uma galera que vai te fortalecer. Então, eu acho que isso ajuda muita gente a não se sentir sozinho na luta, porque é pesado, não é simples, não. E quanto mais você mostra o racismo vai se jogar na tua cara, né? Porque aí, o que antes estava velado, você falou, então, querido, é racismo. Exatamente. Aí que vem mesmo brabo. Então, imagino que seja difícil. E muitos evangélicos, pensando na amplitude da coisa, usam a Bíblia como uma base para destilar um racismo e um racismo religioso muito forte, muito importante, assim, que a gente fale. Queria entender um pouco como que vocês conversam sobre isso, atuam diante desse uso deturpado da Bíblia. Por exemplo, já vi isso. Uma parte da história de Caim e Abel muito conhecida, né? O primeiro matou o segundo por inveja. Mas tem outras camadas, e uma delas foi alvo de uma interpretação teológica racista que serviu de base para a escravidão e até hoje sustenta o racismo e a intolerância religiosa. Quando Caim assassinou seu irmão, ele recebeu de Deus um sinal. A Bíblia não descreve esse sinal, mas diz qual é o objetivo: proteger Caim. E aí tem um trecho de Gênesis. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Isso diz o trecho. E, entre os séculos XV e XVI, teólogos racistas elaboraram um discurso que apontava a marca como negra, não tem nada a Bíblia, apontava a marca como negra e é o sinal do pecado, que Deus tornou Caim um homem negro como punição. Então, eu já vi, aqui tem entre os séculos XV e XVI, isso foi elaborado, mas eu vi isso ano passado, tá, galera? Então, assim, enquanto eu acompanhava de maneira mais aprofundada isso, eu vi a maneira, ano passado, as pessoas falando exatamente isso, assim, sem nenhum pudor. Então, como é que, isso foi um exemplo, mas eu acho que isso aqui falando do racismo de maneira mais ampla, quando a gente fala do racismo religioso, a Bíblia é usada, assim, lindamente,
para destilar suas raivas. E como é que vocês conversam sobre isso, enfim, lidam com isso de falar, galerinha, nem tem na Bíblia isso, pelo amor de Deus. Imagino que deu uma angústia também, né? Dá uma agonia muito grande, né? Primeiro, porque a gente precisa trabalhar uma desconstrução. Quando se fala do racismo religioso, né? Precisa trabalhar uma desconstrução muito grande em relação somente às religiões de matriz africana, que a gente aprendeu que era demônio. Então, a gente precisa trabalhar de que, cara, peraí, por que é demônio? Por que toda religião que não é a minha é demônio? Mas as religiões de matriz evangélica são tratadas como demônio de uma maneira completamente diferente das outras. O que acontece entre uma e outra? Por que eu digo que tudo que não é evangelho, tudo que não é cristianismo é demônio, mas eu adoro todas as histórias do Thor, eu estudo mitologia grega, e aí eu uso uma série de coisas que fazem referências a outras religiões, a festa do meu filho é do Thor, e está tudo certo. Mas se falar em Xangô, eu vou falar, está amarrado em nome de Jesus. Por quê? Né? E aí a gente começa a resgatar essa questão da nossa ancestralidade, primeiro através da gente discutir e tentar trazer o conhecimento da cultura da África para o nosso povo, porque hoje, no Brasil, a gente não sabe nada da África. A gente não vê notícia no jornal falando de África. É o que tem lei, hein? Para as escolas tratarem. Tem lei obrigando, mas não estou falando nem de ensino de escola. Estou falando de algo simples, que é notícia, né? Simplesmente, quando chega a notícia da África aqui, é apenas sobre guerra e doença. E o que chega dessa África de guerra e doença é sempre de algum país específico, ou quando se fala de África, muito brasileiro acha que a África do Sul é a África inteira, acha que a África é um país, né? Porque a gente não tem notícia, a gente não sabe quanto que do comércio exterior, quanto que se exporta de arroz da África em relação ao que se exporta do Brasil, para a gente fazer um paralelo. O que tem de ciência acontecendo na África? Que descobertas foram feitas? Que nomes da literatura da África estão despontando? Que feira de moda na África está acontecendo para ter uma cobertura como se tem de Milão, como se tem de Paris, como se tem de Nova York? Então, a gente tenta trabalhar um pouco isso, assim, estimular os irmãos a conhecerem um pouco mais, que quando você começa a conhecer, o preconceito vai embora, né? Então, o preconceito, ele existe muito por conta da falta de conhecimento. Então, a gente trabalha esse conhecimento. Enfim, a partir disso, a gente vai lidando com essas dificuldades que a gente tem, às vezes, de se enxergar como negro também, né? E de enxergar a negritude dentro da Bíblia. Agora, fato é que sempre o opressor, seja ele quem for, vai sempre conseguir respaldar as suas ações com a Bíblia. Foi assim com a escravidão, continua sendo com o racismo, é assim com o machismo, é assim com a LGBTQIA+, fobia, né? É assim com a questão de uma armamentista. Tudo que se queira, se você olhar para a Bíblia com um olhar que, ó, eu quero aquilo, você vai fazer um trecho, vai criar, e o cristianismo, como ele, ainda mais o cristianismo evangélico, ele, principalmente graças a Lutero, né, ele trouxe a liberdade, a livre interpretação da Bíblia. A livre interpretação não era para livre, eu sou livre, interpreto, uso para mim e vou ferrar todo mundo. Não, né?
mas é numa interpretação de sentir um Deus que é para mim também, que entende e que se aplica ao meu dia a dia. Então, assim, isso aí sempre vão achar e a gente tem que estar atento para quebrar com o conhecimento também da Bíblia, né? E isso mostra para a gente a importância, com o conhecimento da Bíblia, de aceitar e compartilhar, entender a ideia muito ancorada na história de que Jesus era negro, né? Que foi o que você trouxe aqui no começo. É uma história que se passa na África e você vai olhar relatos e dados históricos, não faz o menor cabimento você botar Jesus branco e louro. É igual, a galera fica nervosa porque você bota Pequena Sereia. Pequena Sereia, que a Ariel do livro é branca, ruiva. Aí você bota Pequena Sereia negra, faz um escarcear um negócio. Ah, porque não existe Pequena Sereia negra. Querido, não existe nem sereia. Não Então, existe, não existe nem Vamos começar desse ponto que não existe sereia, esse é um negócio. Aí que é uma fidelidade incrível. Agora você lê a Bíblia, tá lá, é nitidamente, você vai olhar para a história, você olha para a Bíblia, é nítido que Jesus era negro, e fica, não pode. Aí realmente você está querendo politizar a Bíblia. Não pode. Então, fala um pouquinho para a gente dar a entender que a figura central do Novo Testamento, que dá nome ao cristianismo, era uma pessoa preta. E por que as pessoas têm dificuldade em entender isso? Já sabemos a resposta, mas vamos deixar para a Andressa falar para a gente. Por que será, né? Então, o nome, a gente já sabe, né? É a necessidade de tornar ele algo que ele não é para ser aceito. E em que a gente precisa tornar ele? Naquilo que a gente aprendeu como é o centro do universo, o centro deste planeta é a Europa, né? Então, assim, a gente estuda história na escola, é a Idade Antiga, Idade Média, né? Tudo Europa, assim, não tinha nada acontecendo na África nisso, não tinha nada acontecendo na Ásia, né? Nas Américas, não tinha nada. Então, assim, a história da África, a gente aprende lá no começo da vida, né? O planeta começou lá, a história da humanidade começa lá, né? O texto bíblico dá uma localização ali do Jardim do Éden, que fica mais ou menos pela Etiópia e tal. Aí se esquece o que é, esquece que aquilo ali é um lugar de preto. Aí apaga-se, fecha. Aí abriu a portinha, África. Fecha a portinha, nunca mais aconteceu nada ali. Aí, só Europa, o planeta inteiro é só Europa, e depois, lá pelo século XV, final do século XIV, século XV, a África aparece. Olha, abriram uma porta e descobriram uma África. Gente, tem uma galera ali, vamos fazer um negócio com eles. São bilhões de anos e nada aconteceu ali, mas pum, apareceu. E aí, assim, é vontade de tornar esse Jesus europeu para que a história da Europa continue sendo aquela com que se quer que seja referência para o mundo. Aquela que se quer que seja, que dite o que é verdade, o que não é, o que é bom e o que não é, o que é bonito e o que não é. Então, assim, é isso, bem isso que você está falando, assim, pensando, eu sei que você está falando, mas meu cérebro demorou a fazer as sinapses. A África volta a aparecer nos nossos livros de história quando ela está em relação com a Europa. Quando ela está lá na sua independência, não tem nada. Quando começa a ter essa relação com a Europa, quando o europeu resolve ir lá para fazer merda, aí ela volta para os nossos livros. Ela só volta quando ela está em relação histórica com a Europa. O que... Aí, depois de um tempo, eu acho que muito e a corrida enlouquecida no período ali perto da da Segunda Guerra Mundial, que a gente vê o Indiana Jones, e a gente vê, que legal, na verdade eles estavam invadindo, roubando coisa dos outros. Então aí começa uma coisa assim de descobrir o Egito. E estuda-se Egito, e que coisa linda o Egito e tal, mas apagando a negritude do Egito. Tratando o Egito como não negro. Tratando o Egito como se nem fizesse parte da África. Tem gente, até hoje no Brasil, que não sabe que o Egito faz parte da África. Né? Então, assim, toda aquela coisa linda, incrível. Aí, nossa, as pirâmides, foi extraterrestre que fez.
Porque, na verdade, você não pode dizer que gente preta fez aquilo, você não pode dizer que não foi europeu que fez uma coisa tão incrível, né? Então, você tem que dizer que foi uma força extraterrestre, inacessível, inalcançável, inexplicável, porque um humano diferente do europeu não é capaz de produzir nada, né? Enfim, e é isso que fazem com Jesus, né? Acabam detonando o corpo dele, desfiguram o corpo dele, assim como foi feito na crucificação, em que se desfigurou o corpo de Jesus com os ferimentos, as chibatadas, com a crucificação. É isso que fazem com o corpo de Cristo. Desfiguram o corpo dele, trazem ele, a história dele, como se ele tivesse novamente andando naquelas ruas, sendo chicoteado, desfigurado, envergonhado, maltratado, sem dar a ele a honra que ele realmente merece, né? Andressa, dentro do MNE e dos outros movimentos que você faz parte, existem muitos desigrejados, inclusive pode explicar para a gente que são desigrejados, caso queira. Cara, então, antigamente a gente chamava as pessoas que eram da igreja, as pessoas iam para a igreja e de repente elas saíam da igreja. Então a gente chamava de desviados. Porque geralmente era um movimento de pessoas que não queriam mais fazer parte do cristianismo em si e, por seus motivos, deixavam. Algumas até mantinham ali, não, eu tenho o cristianismo como referência, mas eu não sou mais da igreja. Eram chamadas de desviados. E aí tinham toda uma luta para reconverter o desviado e etc. A partir de um certo momento, a gente começa a perceber, somente a partir da década de 90, né, em que a gente também vê o evangelho, a pregação evangélica se tornando um objeto mercantil, e aí isso vai trazendo conflitos para muitas pessoas, começa a história dos desigrejados, né, aumenta, e aí se dá um nome diferente para o desviado. O desigrejado é aquele cristão evangélico que, não, por algum motivo, ele não está frequentando a igreja, ele parou de fazer parte ali da membresia e as reuniões daquela instituição, ele não está institucionalizado, mas ele continua afirmando a sua fé em Jesus, afirmando a sua identidade evangélica e buscando outras formas a sua vivência de fé com reuniões com amigos, com coisas pela internet. Então, ele mantém esse vínculo com a experiência de fé. Então, assim, dentro do MNE temos muitos desigrejados. Temos muitos. O MNE, para muitos deles, acabou sendo até um local onde se fortaleceram para não abandonar de vez a fé, porque já estavam desiludidos. Apesar da gente dizer, a gente repete, nós não somos uma igreja, nós somos um movimento social, mas a gente também mantém Você o trabalho dando umas devocional de travadas, fortalecimento. mas acho que voltou. Acho que voltou. Fala assim, Voltou? fala boa noite. Eu Fala acho boa que noite pra gente. Boa noite, Tá boa ótima, noite. funcionou bem, tá bom agora. Boa noite. Mas a gente ouviu Peraí. quase tudo que você falou. A gente ouviu tudo que você falou, na real, assim. Né? Não foi tudo. Você quer dar uma pausa, trocar de lugar ou a gente segue aqui? Tá indo bem agora. Tá fluindo bem aqui para mim. Pode ser? Oi, Tá bem. Tá indo bem? Tá show. Tá. Então tá. A minha resposta travou muito? Não, deu para possível entender bem. Deu assim, ficou meio vai que não vai, mas acho que deu para pegar bem, assim. Inclusive, aí você terminou falando que os movimentos como o MNE acabam sendo um lugar onde essas pessoas voltam a ter contato com a fé delas, já que elas estão meio que fora das igrejas, né? Vira esse espaço que é o de acolhimento, onde você consegue ver a Bíblia com pessoas que estão vendo a Bíblia que você está vendo, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Estão lendo a mesma Bíblia que eu, galera. Deve ser bem assim, deve dar um alívio quando as pessoas chegam na MNE, né? Muito confortante. Muito confortante. E aí, a partir também desse processo político que a gente viveu nos últimos anos, houve uma perseguição muito grande dentro das igrejas, e isso aumenta o número de desigrejados. Agora, depois da quase redemocratização, não sei se a gente pode dizer isso,
Mas agora, também, depois do processo, o fim da pandemia, né, que a pandemia também foi um marco forte nisso tudo, a gente começa também um processo de buscar novas igrejas, buscar lugares onde a gente é aceito, onde as pessoas são aceitas enquanto o seu discurso e sua consciência de negritude, enquanto sua questão, sua visão político-partidária, de forma que possa exercer o seu cristianismo, a sua comunhão, sem que isso seja colocado como um impedimento, né? Total. Antes da gente encerrar este papo que foi incrível, maravilhoso, que não vai acabar agora, porque quando a gente chega nesse quadro, eu falo assim: estamos encerrando, uma grande mentira, a gente fica mais de 3 horas aqui falando dos quadros. A gente tem 2 quadros aqui no programa. Queria começar. Vamos começar com uma notícia, alguma notícia que tenha dos últimos dias que tenha te impactado de alguma forma. Pode ser, eita, uhul, pode ser, eita, caralho, pode ser assim. Que de alguma forma você viu e guardou. Tá. Notícia. Uau! Bom, uma notícia que me pegou bastante, eu acho que pega a gente, essa questão de ataques em escolas, e ela me pega justamente por algo que eu acho que você trabalha muito, que é a questão de como isso é comunicado, né? Como isso é trazido na nossa sociedade, né? A gente teve um ataque há algumas semanas atrás, em que as pessoas, a imprensa divulgava o vídeo do ataque, as pessoas também divulgando o vídeo da situação agora, imagem da pessoa e etc. E o quanto isso é pesado, o quanto isso precisa ser repensado. E eu acho que a gente está começando a chegar aí em algum lugar para poder mudar isso e tratar a vida com mais responsabilidade, sem olhar para tudo como um entretenimento, que eu acho que é isso, no fundo, é a gente olhando para notícias de tragédias, de desastres, como se fosse entretenimento, como se eu estivesse vendo um cinema, um cinema de catástrofe, alguma coisa assim, mas não é. Então, eu acho que isso me deixa bastante pensativa. Sim, total. A minha notícia que eu separei, claro, tem relação, sobre, né, o atentado de ontem, o ataque de ontem na escola em Santa Catarina. E aí, no Panoramas Conecta de ontem, o Panoramas é um programa semanal que a gente tem aqui também, tem eu e tem comentaristas, eu apresento sempre, a gente vai variando os comentaristas, embora eles se repitam. E ontem eu fiquei uns 10 minutos antes de começar o programa falando sobre, incluindo essa questão da comunicação, né? Então, assim, não vou me aprofundar e me repetir aqui, porque eu já acabei falando isso ontem bastante. Inclusive, um dos comentaristas que estava ontem, ele é de Blumenau, ele mora a 2 quilômetros da escola, então ele estava falando um pouco de como estava, assim, ele não conhecia as famílias de ninguém, nenhuma das crianças, mas amigos da esposa dele tinham filhos ali naquela creche, então ele contou um pouco para a gente como estava de sentimento, como estava a região, a cidade. Mas eu falei bem isso que você falou, essa questão de comunicar. E eu vi alguém botando ontem, acho que foi a Marilis Pereira Jorge, que botou que ontem foi o dia que se separa quem são os jornalistas e quem são os influenciadores, em busca de Ibope. Embora o jornalismo tradicional tenha demorado muito, até ontem foi a primeira vez que decidiram não dar nome e nem cara. Ontem, embora pessoas pesquisadores já estejam falando isso há anos. Então, demorou muito. E mesmo assim, diante de tudo, pessoas tipo o André Janones, inclusive, botaram o nome do cara. Depois ele apagou e beleza, mas o print estava feito. Páginas repostaram esse print dele, dizendo o nome para justificar que ele era bolsonarista. Eu entendo, gente, a ânsia de divulgar que o cara é bolsonarista. Inclusive, eu acho que existe um viés muito próximo do bolsonarismo com esses ataques. Mas agora que vocês têm, foi o que eu falei ontem, beleza, você pode usar o argumento de que não tem a informação, de que divulgar esse nome, divulgar essa foto, ajuda com que isso se replique e ataques se repitam, porque esse é um principal objetivo. Você vê mensagens que falam exatamente da importância de você aparecer na televisão, de você aparecer nos jornais e tudo mais.
Beleza, você não sabe, agora você sabe. A partir desse momento, com essa informação, se mesmo assim você acha que tem que botar o nome porque a causa é nobre para dizer que ele votou no Bolsonaro, você está sendo conivente com uma. É pesado falar assim, mas é um pouco real, assim. Você está ajudando a fomentar novos ataques com isso que você está fazendo. Eu tenho isso um pouco com relação ao feminicídio. Eu vejo também que muito de ataques e tal, o quanto isso não mexe na cabeça, né? A forma como o feminicídio é mostrado, né? Eu acho que essa coisa de mostrar muito a vítima, né? E um foco na vítima, o quanto isso na cabeça de um psicopata, de um adoecido, pode fazer com que isso acabe se expandindo ao invés de ser parado, né? O menino de 13 anos, que na semana passada, retrasada, também entrou na escola com faca e matou uma professora, feriu outras pessoas, ele usava nas redes sociais dele o sobrenome de um dos assassinos da escola em Diadema. Então, era uma forma de homenagem. E para alguém que já está com a cabeça adoecida, no caso dele, um adolescente, uma criança, que está, assim, ser reconhecido em próximos, assim, imagina, ele deve se sentir um nada e agora ele vai ser reconhecido. A advogada dele deu uma entrevista falando que ele nem está entendendo o que está acontecendo. Ele está assim, para você ver, o poder da internet em fazer muitas coisas. A gente não tem poder de polícia, de fazer muita coisa, inclusive de ir lá na Deep Web, ver quem são essas pessoas e prender. A gente não tem esse poder. Mas a gente tem poder com o que a gente publica, com o que a gente compartilha, com o que a gente curte. E eu vi uma outra pessoa falando hoje isso, assim, a gente tem os veículos tradicionais de imprensa, a gente tem os grandes influenciadores, que algumas pessoas postaram, por exemplo, uma imagem que foi feita de uma pessoa na frente do prédio, mostrando a escola depois do massacre. Bota ali, não sei o quê, mas você borra a imagem, mas você está mostrando, né, o resultado da obra de arte lá do cidadão. E aí, essa moça falou isso, ela falou, no fim das contas, hoje em dia, todos nós produzimos conteúdo, com maior ou menor alcance. Então, é nossa responsabilidade o conteúdo que a gente está produzindo, sim. Embora a lei não diga isso muitas das vezes. E essa é uma outra discussão, gente. Entrei em outra discussão aqui. Mas a gente tem que responsabilizar. Eu vi muita gente justificando algo que já foi sabidamente problemático. Mas é uma causa nobre para mostrar que ele votou no Bolsonaro. Não, não é uma causa nobre. Não importa muito em quem ele votou. Importa para a polícia, importa num contexto mais amplo, assim. Eu acho que faz sentido, mas não é. Nesse caso, não é. Ok? Galera, é isso. Eu acho que é importante falar. E aí, eu queria que você indicasse para nós... Você separou 2 livros aí que eu sei, que o papai indicar para a gente. É isso. Então, eu separei um livro que é de um dos fundadores do movimento negro evangélico. É um livro extremamente importante, um estudo para entender algumas questões a relação do neopentecostalismo com a negritude. E aí ele mostra, esse é o livro, está dando para ver bem aí o nome? Sim. Esse é o livro do pastor Marco Davi, onde ele afirma, com dados do IBGE, tá? Então é fundamentado numa pesquisa com dados confiáveis, né, oficiais, de que a religião com a maior quantidade de negros no Brasil é o pentecostalismo. E que os negros, em sua maioria, fazem opção pela vertente do cristianismo, que é o pentecostalismo e não o pentecostalismo. E aqui ele discute um pouco sobre os porquês, né? E ele vai desde a história do pentecostalismo, começa lá na Rua Azusa, e o movimento dos negros lá, para o Brasil, a chegada das denominações evangélicas no Brasil e como as pentecostais e neopentecostais vão atuar e o quanto isso vai atrair o povo preto, né? E quais são as características e tal. Esse é um livro importantíssimo. Esse aqui é obrigatório. Um outro livro que eu acho bom, é um estilo de livro que eu gosto,
que é, histórico, né, ou biográfico, que é esse aqui, Muito Longe de Casa, de um autor chamado Ismael Beá, que aqui está a fotinha dele. E aí é a história que ele conta de quando ele foi pego para ser menino soldado na Guerra Civil de Serra Leoa, tá? E é o relato dele, é um relato comovente, mas muito importante por vários aspectos, para você entender como os conflitos se dão na África, algumas guerras civis, como elas se dão, como é que é por dentro, como é que acontece com as pessoas, e como esse menino, que ele passou 3 anos como menino soldado, 3 anos nessa guerra, como era o olhar dele, e aí vai se desenvolvendo o olhar dele ao longo desses 3 anos, como vai ficando, e o depois também, né? Então, é comovente, é um livro forte, mas assim, eu fui muito apaixonada por ele quando eu li. Eu recomendo e dou ele para muita gente, que é um livro muito bom também. Muito bom. Interessante, eu não conhecia nenhum dos dois. Ou seja, já estamos aqui, dica para vocês, dica para mim também. A minha dica de hoje, gente, é o seguinte: esse negócio de fazer programa semanal é muito difícil, porque eu tenho que ter dica sempre. E a minha vida não permite que eu tenha dica sempre, tá? Então, eu estou lendo o mesmo livro há parar de meses. Meses que eu estou lendo, assim, o livro Que que bom, não seja não acadêmico. O livro que não seja acadêmico, né? Porque aí, chegando no doutorado, tem 550 coisas para ler. Aí você lê aquilo, antes de dormir, tu quer ler? Tu não quer ler, tu quer dormir. Então, assim, uma série, 3 semanas para acabar de uma série, então tá difícil. Mas eu acabei de receber, inclusive, aqui, vamos aqui, informação, vários links de vídeos que vão estrear, as assessorias me mandaram uns 2 hoje, vou tentar ver, semana que vem eu prometo trazer dicas Boa. inéditas. Mas Boa. hoje, enquanto não tenho dicas culturais para dar, porque ainda não parei para assistir os filmes que chegaram hoje, eu quero indicar 2 canais no YouTube que estão salvando a minha vida agora que eu sou uma nova mulher. Que eu sou uma nova mulher que descobriu o quê? Gordura no fígado, caos, confusão, gritaria, fígado inflamado, exames. E aí, enfim, vamos lá fazer exercício, vamos lá mudar a alimentação. Estou aqui batalhando, que também não é fácil, não, tá? Encaixar uma nova rotina de exercício, uma nova rotina de alimentação, que tem que passar o dia inteiro na cozinha, na nova rotina de alimentação. É muito difícil. Exato. Mas estamos nos adaptando. E diante disso, uma coisa que isso eu consegui incluir, assim, mesmo que aos pouquinhos, mesmo que os vídeos mais curtos, são 2 canais com aulas de yoga. Que eu sou uma pessoa ansiosa, né? Que vocês, assim, que me acompanham em todas as redes sabem. E sempre me indicaram fazer yoga desde que eu tinha 13 anos de idade. Meus primeiros sintomas de ansiedade surgiram. Eu sempre falei, kkk, que ridículo. E aí, agora, todos os dias, talvez seja o único ritual que eu consigo manter diariamente, mesmo que seja 20 minutos. Eu estendo o tapete aqui e boto esses 2 canais. São 2 canais que, assim, eu vou alternando. É a Pri Leite, Priscila, Pri Leite Yoga. Então, ela tem mais vídeos. Depois que eu postei no Instagram, são pessoas que eu vi que as pessoas já conheciam ela. Então, acho que ela é a famosinha de yoga na internet. E a Fernanda Yoga, que pelo sotaque, ela me parece bem carioca, que já faz umas coisas mais fáceis para a gente fazer. A Pri alterna, a Pri tem diversos coisas. Então, assim, todos os dias eu alterno uma ou outra. Tem dia que eu tomei assim, elas começam namastê, eu já estou irritada, aí eu tenho que fazer aula de yoga no final, eu estou tentando. Porque é isso, é uma tentativa, gente. Elas estão lá, namastê, sorria, e faça o exercício, você está lá se ferrando na posição, sorria para facilitar. Eu quero mandar ela merda? Sim. Desculpa, Fernanda, desculpa, Prileite. Eu acho que vários dos seus alunos têm essa vontade às vezes. Mas queria indicar esses 2 canais que eu posso dizer, assim, entre altos e baixos da minha vida, dessa nova rotina que eu estou tendo que implantar para ser uma pessoa mais saudável. A yoga salva muitas das vezes o meu dia, assim. No final, depois de fazer aquilo, não só uma sensação de dever cumprido, mas as posições, as respirações e tudo mais. Tem uma ciência naquilo ali, gente. Não é só namastê. Tem uma ciência naquilo ali que você termina melhor. Então, assim, eu queria realmente indicar, são 2 canais, Fernanda Yoga e Pri Leite Yoga. Nunca pensei que eu fosse indicar um canal de yoga. Mas você faz com a gente, né? A idade vai chegando, vai trazendo novas versões nossas.
faz parte. Andressa, como que as pessoas podem achar o MNE? Eu estou batendo na mesa, deve estar fazendo eco. Que as pessoas podem achar o MNE nas redes, querem entrar em contato com vocês, conheceram aqui, gostaram, se interessaram em conhecer melhor o que vocês andam fazendo. Bom, então, estamos no Facebook, Movimento Negro Evangélico RJ, e estamos no Instagram, mne.rj. E no YouTube, Movimento Negro Evangélico RJ. E por lá, se a pessoa mandar uma mensagem, enfim, quiser manda que fazer alguma reunião, conhecer melhor e tal, tá de boa. A gente está aí. Pode chamar para fazer parte, estamos aí. Boa, muito bom conversar melhor, conhecer melhor dessa parte do seu trabalho, de você, da sua vida. Falei aqui no começo, repito para quem não estava, Andressa, a gente se conheceu na vida, na luta, no trabalho, na militância e, sem dúvida, é uma pessoa que eu quero levar para sempre, porque eu gosto muito, a gente compartilha de muitos pensamentos, é aquela amizade que acolhe quando você precisa, na hora de dar esporro, dá sim senhora, ela não tem problema nenhum, é maravilhoso, porque é isso, acho que isso é a verdadeira amizade, de verdade, aquela que está enchendo o olho d'água. Eu acho que isso é o que é a amizade que tem que ser, né? Que na hora de te dar esporro, te dá sabendo, assim, não é simplesmente não, mas te dá ali, é isso, você, e te acolhe quando tem que ser, e escuta quando tem que escutar. Obrigada mesmo. Antes de me despedir, eu quero fazer a Clara, minha irmã, está ouvindo aqui a gente, e ela mandou mensagem, falou que eu falei escola de Diadema, do ataque de 2019. Não tem ataque em Diadema, o ataque foi em Suzano. Eu já falei 20 vezes de Diadema, toda hora eu falo de Diadema, então queria aqui corrigir, o ataque foi em Suzano, em 2019. Obrigada, Clara. E isso. Obrigada, Andressa, de verdade. Então, eu agradeço. Só para explicar também, eu odeio as redes do MNE no Rio de Janeiro, mas o MNE tem outros núcleos fora do Rio de Janeiro, né? Então, se colocar lá MNE, vai ter o de Bahia, o de Pernambuco, etc. A gente tem outros estados também, gente trabalhando e que dá para chegar junto. Obrigada. E é isso, galera. Boa noite, beijos. Até a próxima. Tchau, tchau.